Olá pessoal, tudo bem? Então, como sempre, inicio nossas gravações, eu digo nossa, porque não está somente sob a minha responsabilidade, mas a responsabilidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Ele que nos enche quando nós abrimos a nossa boca para falarmos sobre o seu amor. Deus, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como eu sempre inicio nossas gravações, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, porque estando nós sob a graça e a paz de Deus por intermédio de Jesus Cristo, estamos em paz conosco e em paz com o mundo, independente do que estivermos atravessando, do que estivermos passando, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo nascimento. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão a respeito desse tal novo nascimento, porque não sabem a verdade sobre o que diz Jesus, o que disse Jesus Cristo aqui a Nicodemos. Aqui no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1, tá? Mas primeiro nós vamos orar e pedirmos a direção a Ele, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que eu estou aqui neste momento, meu Deus, para falar um pouco sobre o novo nascimento, o qual o Senhor explicou a Nicodemos aqui no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Que o Senhor, Pai, venha colocar as palavras certas na minha boca, venha me dar entendimento para que eu possa falar do Teu reino e não da minha pessoa, para que eu não venha tropeçar nas palavras, mas que o Senhor, no abrir e no fechar da minha boca, venha dominá-la, que o Senhor venha encher-me da Tua graça, da Tua sabedoria neste momento, porque nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada ao Teu reino. Nós podemos apenas, Senhor, interpretar o que está escrito aqui neste livro. Como todos veem, é uma Bíblia Almeida, revista, corrigida, certo? Antiga, um pouco antiga essa Bíblia, mas ela é corrigida, tá, gente? Então, Deus me tocou para eu falar não apenas aqui sobre o novo nascimento, mas também da nossa existência. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia cada um de nós. Nós sempre existimos. Observando a palavra de Deus, nós sempre existimos. E Deus nos enviou à Terra para cumprirmos missões, assim como Ele se fez carne na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também
Ele nos enviou ao mundo e um dia Ele nos recolherá, certo? É simples a gente entender, porque a palavra de Deus não basta a gente ler. A gente precisa pedir a sabedoria do autor para a gente interpretar de acordo com a vontade do autor, o Espírito Santo. Amém? Então aqui, segundo o livro do apóstolo João, capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Porém, eu darei como título a esta pregação o seguinte: nós sempre existimos, certo? E aquele que permanecer firme nos caminhos do Senhor continuará na vida eterna. Ou, aliás, todos irão continuar na vida eterna. Mas nós que somos espirituais já sabemos o que irá acontecer com os justos e com os ímpios na vida eterna. Porque ainda aqui na terra nós não sabemos quais são os justos, nem quais são os ímpios. Somente Deus pode saber, certo? Somente Deus pode nos classificar. Nós podemos sermos justificados pela fé em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, mas mesmo assim, só Ele nos conhece, só Ele sabe quem é servo dele de verdade, certo, gente? Então Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Capítulo 3, a partir do verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, ele gostava de conversar com Jesus. Nós sabemos que naquela época havia os escribas, e entre esses escribas havia uns que eram fariseus. Os escribas eram os homens da lei, os homens que criavam as leis em Israel e lia essas leis no templo, ensinava o povo no templo, ensinava sobre a Torá, o Pentateuco, certo? No templo. E Nicodemos era um deles, certo? Nicodemos era um deles. Fariseu, nós sabemos que os fariseus eram pessoas hipócritas. Eu creio que Nicodemos, ele recebeu aqui o título de fariseu, era um príncipe dos judeus, que era um dos escribas, justamente porque ele cria em Jesus. Ele sabia que Jesus tinha algo diferente dos outros homens. Só que ele foi chamado de fariseu. O fariseu, nós sabemos que são pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas que às vezes não assumem a sua posição. E ele gostava das coisas que Jesus fazia, das palestras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Contudo, ele sentia vergonha
de que alguém o visse com Jesus. Então ele foi, tanto que ele só aparecia a Jesus escondido, gente, para que ninguém visse ele com Jesus. Então ele estava confuso com relação ao novo nascimento, né? Ou, aliás, ele estava assim, atônito, admirado com as coisas que Jesus fazia, os milagres. E ele disse a Jesus, né, ele foi ter-se com Jesus à noite, disse Rabi, que eles no hebraico muitas vezes falam Rabi, não é Rabi. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele viu que Jesus era diferente dos outros homens, que os outros homens não faziam os sinais que Jesus fazia. Jesus curava enfermos, Jesus libertava pessoas possessas de demônios, Jesus fez multiplicar pão e peixes, Jesus fez a transformação da água em vinho 2 vezes, certo? E várias outras coisas que ele viu. Ele acompanhava sempre Jesus de forma disfarçada para que ninguém o visse e criticasse, porque ele era escriba. Mas ele foi chamado de fariseu justamente por isso, porque ele não assumia a posição dele. Ele queria seguir a Jesus, mas ele tinha medo dos seus companheiros, dos outros escribas, da sua classe social. Ele tinha medo de ser criticado, como até hoje muitas pessoas têm medo de serem criticadas por seguirem a Jesus, por pregarem o evangelho de Cristo, que Cristo veio anunciar para dar vida a todos, tanto aos judeus como aos gentios. Nós sabemos que primeiramente Jesus veio para os seus conterrâneos, para os judeus, mas depois ele deu a ordem para que todos fossem evangelizados, tanto os judeus quanto os gentios. E nós que não somos judeus, não nascemos na mesma região que Jesus nasceu, na mesma tribo de Judá, mas nós nos tornamos seus filhos pela fé, nascemos de novo, certo? Optamos pelo novo nascimento. Então nós éramos gentios e depois nós nos tornamos filhos de Deus através do novo nascimento. E quando Jesus disse a ele o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou preocupado. Ele disse: como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Na verdade, é esquisito mesmo. Como pode um homem ou uma mulher feita voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Impossível. Mas esse novo nascimento é da água e do Espírito. O que significa isso, gente? Ser batizado e crer. Não basta ser batizado, precisa crer também no reino de Deus que Jesus Cristo veio a nos anunciar, certo? A gente precisa crer. E quem crê, obedece. Quem crê, não escarnece. Quem crê, não desfaz o que está escrito neste livro. Quem crê, consulta esse livro antes de julgar o outro que está anunciando o que está nesse livro. Porque importa que a gente leia e que a gente interprete a palavra. Não basta a gente ler, a gente precisa interpretar a palavra e pedir sabedoria a Deus
para a gente falar aquilo que o Espírito Santo quer revelar através da palavra. Como, por exemplo, aqui, quando Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, que Jesus explica a ele que tem que nascer da água e do Espírito. Aí as pessoas muitas vezes acham que é apenas batizar-se nas águas, descer ao Rio Jordão, ou à piscina, ou a qualquer rio, ou uma banheira, e depois congregar, frequentar todas as reuniões na igreja. Não basta isso, não basta. Nós precisamos crer realmente que Jesus é Filho de Deus e crer nessa palavra, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. E além disso, como é que eu digo que eu creio e eu tenho atitudes contraditórias àquilo que eu digo que eu creio? Nós precisamos dar testemunhos. O que é isso, irmã Ilza? Nós precisamos mostrar ao mundo que nós vivemos de acordo com o que diz a palavra de Deus, certo? É óbvio que a gente precisa relevar as épocas. Deus é o mesmo, mas a Bíblia é um livro histórico que revela até as vestes das pessoas da época de Abraão, da época de outros servos de Deus, até os dias do Apocalipse, certo? Então, nós não podemos mais nos vestirmos como se vestiam as pessoas na época de Moisés, porque a Bíblia, ela nos mostra aqui como é que o povo se vestia. Mas também nós não podemos sairmos por aí escandalizando com o nosso corpo, escandalizando com a nossa maneira de falar, escandalizando com a nossa maneira de olhar, com a nossa maneira de pensar, principalmente porque Deus vê tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu disse que eu daria, eu dei a esta pregação o título Eu, viu, gente? Sob a direção de Deus. Nós sempre existimos. Nós sempre existimos. E aqui tem como a gente comprovar isso. Viemos em verbo de carne. E voltaremos para o lugar de onde viemos, a depender da vontade de Deus, a depender dos nossos feitos. A Bíblia diz que Jesus foi preparar moradas para nós. Temos que confiar em Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo, certo? Então Jesus disse a Nicodemos o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas como eu acabei de falar, não basta apenas a gente passar pelas águas e congregar. Não basta isso. A gente tem que abandonar tudo que desagrada a Deus. A gente tem que abandonar o egoísmo. A gente tem que abandonar o orgulho. A gente tem que abandonar a prostituição, a gente tem que abandonar a mentira, a gente tem que abandonar a ganância, certo? Agora, muitos pregam a respeito de todas essas coisas, muitos de nós, tá? Porque eu digo nós, eu me incluo também, porque nós somos humanos e precisamos estarmos pedindo a Deus para ter misericórdia de nós e nos dá livramentos, principalmente com relação ao tal egoísmo, o orgulho,
Porque muitos de nós querem ser o máximo onde está. Querem provar que são melhores uns que os outros. E nós não somos melhores do que ninguém. Primeiro, nós, de acordo com o primeiro nascimento, que é da carne, né? Quando nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, saímos do ventre da nossa mãe, nós nascemos da carne, né? Carne do corpo, né? Nós somos formados ali pela vontade dos pais e tal, pela vontade de Deus também, certo? Mas se nós não conhecermos esta palavra, nós vamos continuar a fazermos somente a vontade da nossa carne. E vamos praticar tudo isso aí que eu acabei de falar, para a satisfação da nossa carne. O egoísmo, né? Sair por aí, tudo que faz de bom, sair falando o que fez. Ora, quem precisa da fé dos nossos feitos é Deus. E aqui na terra, deixe que as pessoas percebam. Vamos apenas fazer a nossa parte. Amar ao próximo como a nós mesmos, sem julgar aos outros, sem ficar colocando na balança quem fez mais, quem fez menos. Aquele que puder fazer mais pelo seu próximo, faça. Né? Fazer mais do que o outro, faça. Aquele que puder ajudar o próximo com um copo de água, ajuda com um copo de água. Aquele que puder ajudar o próximo com 2, ajude com 2, sem questionar o outro que ajudou com apenas 1. É apenas uma metáfora, tá, gente? Apenas uma ilustração, tá? Não digo nem metáfora, uma ilustração. Aquele que puder ajudar o próximo com uma cesta básica completa, ajude, mas não questione o outro que não pode, que às vezes pode dar um punhado de açúcar para fazer um café, né, ou um punhado de pó de café para fazer certo café. Então, Deus quer que nós vivamos em união, em comunhão aqui uns com os outros, é dessa forma. E não sair por aí dizendo eu fiz, certo? Uma coisa interessante, dê com uma mão que a outra não veja. Isso é muito importante, muito importante. Deixa a pessoa que recebeu o benefício contar. E principalmente, Deus vê o que eu e você estamos fazendo. Isso é muito importante. Não precisa a gente sair anunciando o que a gente fez pelo próximo. Certo? A gente não pode se apartar deste livro. E a gente tem que ver tudo aqui, ó. Tudo que vem falando aqui serve para nós entendermos o passado e o presente. Porque a história também, a história do passado, certo? Nos faz entendermos o presente e o futuro, gente. Tá? E na história da Bíblia não é diferente. Qualquer história, gente, o objetivo da história, de estudar a história, é conhecer o presente e prever o futuro. Essa previsão, gente, não é coisa, adivinhação não, gente. É pelos feitos de hoje a gente pode prever o que vai acontecer lá na frente, certo? Por exemplo, um rio. Tudo bem, é legal desviar as águas de um rio para lugares secos, é bacana. Porém, futuramente,
O pessoal que sempre viveu das águas daquele rio, corre o risco de ficar sem daquele rio se secar. Certo, gente? É muito bom abrir canais para irrigar outras regiões. Afinal, a gente tem que encontrar meios de sobrevivência enquanto estamos na Terra. O futuro pertence a Deus. Mas, se a gente for tirar água de uma fonte que abastece uma região para várias regiões, provavelmente um dia essa água poderá secar. Não estou dizendo que ela vai secar, mas corre o risco de secar. Em minha região havia um córrego que nós chamamos aqui de riacho, que era tipo um riozinho muito farto. Farto mesmo. As pessoas se serviam bastante das águas desse riacho. Mas ele acabou. Por que ele acabou? Porque foi tirando água para um lugar, água para outro lugar, água para outro lugar, até acabou. Certo? E é assim que acontece. Então nós temos que nos vigiarmos para não praticarmos o egoísmo, o orgulho, tá? A pessoa egoísta, ela só pensa em si, ela não pensa nos outros, tá? A divisão do pão é necessária. Não estou dizendo que não é para dividir a água, tá, gente? Eu estou falando sobre o estudo da história. A história visa o quê? O entendimento do presente pelo estudo do passado, né? E depois prever o futuro. Como é que vai ser o futuro? Tá? Não é aquela previsão, tipo adivinhação, não, que Deus não gosta disso, tá? É um tipo de estudo verídico, tá? Verídico. É como uma pessoa hoje, a maneira como uma pessoa é educada. Pela maneira como ela é educada hoje, você pode imaginar como ela vai ser amanhã. Talvez ela mude, certo? Mas de acordo com o que ela faz, com o que ela vê, com o que ela vive, ela precisa ter uma personalidade muito boa e ser uma pessoa assim que possa enxergar a verdade através da Bíblia, através de ensinamentos, certo? Para ela não ficar adulta do mesmo jeito que ela vê pessoas à sua volta, no seu meio. Porque o meio educa. O meio onde nós vivemos nos educa. É responsável, em grande parte, pela nossa educação, certo? Então, o nascer de novo é isso, gente. Nascer de novo é a gente crer em Deus por intermédio de Jesus Cristo, se batizar, mas seguir os ensinamentos aqui de Jesus. Porque Evangelho é poder de Deus para transformar vidas, certo? A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que nos ensina a vivermos bem aqui na Terra e ainda vivermos bem na vida eterna, com Cristo, com Deus, com os nossos irmãos que obedeceram a Deus, certo? Porque eu falei ainda há pouco que nós sempre existimos. Nós não passamos a existir apenas no momento que fomos formados no ventre da nossa mãe, não. Nós sempre existimos. E nós vamos ver por quê. Vamos lá para Jeremias 1,
5, que Deus disse a Jeremias, ao profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele disse assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações, te dei por profeta. Então, antes de Jeremias ser formado no ventre de sua mãe, ele já existia. E Deus já o chamava pelo nome. E já tinha escolhido ele para uma missão. Então, aí é uma prova, tá? Vamos para outra prova, que se encontra no mesmo livro de João. No mesmo livro de João 1, do 45 ao 50. Mesmo livro de João 1, do 45 ao 50. Quando Jesus escolheu os primeiros apóstolos, lá no verso 45, diz assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E o que é que Natanael disse? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Então Felipe foi um escolhido para ser apóstolo. E encontrou com Natanael, né? E disse a Natanael: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei. Moisés já tinha profetizado a vinda de Jesus. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele duvidou, certo? Ele duvidou. É correto isso? Não, não é correto. Mas ele duvidou, certo? Então, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus falou para Natanael. Preste atenção. Disse-lhe Natanael, 48, disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Natanael ficou admirado. Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Mas Jesus chamou Natanael pelo nome, gente. Jesus chamou Natanael pelo nome, certo? Então, Natanael já existia antes de ser formado no ventre de sua mãe também. Vamos ver lá 1 Coríntios 6,15. O que está escrito em 1 aos Coríntios 6, capítulo 15. Ou aliás, não é nem 15, é 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a missão, do mesmo jeito que Jesus veio com uma missão, nós também viemos com uma missão. Cada um de nós veio com uma missão. E ai daquele que interromper você de desenvolver a sua missão. Viu? Vai prestar conta a Deus. Porque cada um de nós tem uma missão aqui na terra. Aqui está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. E cada um de nós tem uma missão. E aquele que se prontificar a cumprir a sua missão e alguém interromper, vai prestar conta a Deus. E nós devemos sim persistirmos na nossa missão. Certo, gente? Na nossa missão. O que é isso, irmã Ilza, professora Ilza? Lembra da parábola dos talentos? Pois é.
Deus deu um talento a um, né? Veio alguém, né? Um certo homem veio, deu um talento deu 2 talentos outro, deu 4 talentos outro. Aquele que tinha ficou com medo de granjear e enterrou. E os outros multiplicaram os talentos. Então, meus amados, há pessoas na terra que têm mais de uma missão, tem mais de um talento, certo? Há outras que Deus deu e mesmo assim enterrou. Há outras que Deus deu 2, que nós venhamos a sabermos conviver com as diferenças entre nós, porque existe um ditado, não sei se é bíblico, mas é um ditado popular, que quem não nasce para servir, não serve para viver. E, obviamente, sim, eu acredito que aos olhos de Deus também, porque os talentos são de Deus. Ele nos dá os talentos para nós servirmos uns aos outros. Aquele que enterrou não serviu nem a ele nem a ninguém. Então nós temos que vivemos da seguinte maneira: aquele que tem dinheiro, ao invés de reter o seu dinheiro, movimente o seu dinheiro para facilitar a vida de outras pessoas. Porque vai que Deus deu uma missão para ele e ele tem lá aquele dinheiro retido toda a vida, aquela grande quantidade guardada, que não serve para nada. Um dia perde o valor e não serve nem ele nem a ninguém. Ele não vai estar fazendo a vontade de Deus. Ele não vai estar servindo nem a si e nem ao seu próximo. Agora, quando ele pega aquele dinheiro e movimenta aquele dinheiro, paga alguém para fazer algo para ele, com prazer, e aquele também que é pago reconhece, faz direitinho, na hora certa, tanto que está pagando quanto o outro que está recebendo, ambos estão servindo um ao outro, certo? Deus os colocou no mundo para nós servirmos uns aos outros. Faz parte da palavra de Deus. Mas esse servir um ao outro, amados, não é a gente escanchar em ninguém. Não. Deus deu missão para todas as pessoas. Deus não mandou ninguém enterrar o talento que ele deu para negociar. Porque aquele que enterrou o talento, Deus disse o que a ele? Mau servo. Mau servo, né? Porque a ilustração, o dono, o que deu os talentos é Deus, significa Deus. E quem enterra é a mesma coisa das pessoas que não querem pagar ninguém para fazer nada, das pessoas que não querem fazer nada para ninguém para receber o seu e viver do suor do seu próprio rosto. Porque importa que nós sirvamos uns aos outros, mas não importa não. Para Deus, Deus não quer que ninguém viva escanchado em ninguém. Deus quer que todos trabalhem, que todos visem o bem de todos. Então é isso, o nascer de novo é a gente cumprir o nosso ide aqui na terra, fazer a vontade de Deus de acordo com o que está escrito aqui nesse livro. Não basta a gente ser batizado e frequentar as reuniões. É importante, porque Deus diz: congregai o meu povo. É muito importante a congregação, é muito importante a gente cultuar na congregação. Porém, mais importante ainda é obedecer a palavra de Deus, porque diz a palavra que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você sacrificar para estar no templo todos os dias e fazer o que contradiz a palavra de Deus, você vai estar fazendo o sacrifício de tolo. Você e eu. Se eu fizer isso também,
me sacrificar para ir ao templo e tal, e ficar de olho na vida alheia, falando mal da vida alheia, excluindo pessoas, menosprezando pessoas, praticando egoísmo, praticando orgulho, para inveja, né, gente? Misericórdia. Né? Que Deus nos proteja, porque são sentimentos humanos, não são sentimentos de outros seres vivos, são sentimentos humanos, os quais nós devemos estarmos atentos para dizermos a nós mesmos: basta, para, não fale. O púlpito da igreja é para exaltar o nome de Deus. O nome de Deus. Muitas vezes, as pessoas falam mais do nome do outro, do adversário de Deus, do que do nome de Deus. E muitas vezes, falam mais nomes de pessoas. O púlpito ficou para exaltar o nome do Senhor, o nome daquele que merece toda a nossa exaltação, toda honra, toda glória. Porque nós devemos dar honra às pessoas aqui, sim, abaixo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, para a gente nascer de novo da água do Espírito, a gente precisa ser obediente a Deus. Obediente a Deus. E entender aqui, entender aqui, como disse um dia o profeta Isaías, coma esse rolo, que é a Bíblia. Entender, gente, a gente precisa ter entendimento, certo? Muitas pessoas estão aí. Eu ouvi um pregador pregando verdades e dizendo: se alguém chegar em algum templo falando essas verdades, esse alguém nunca mais será chamado para pregar nesse templo. E é verdade. É verdade. Por quê? Porque não entende o sentido da palavra, não pede a Deus para dar entendimento sobre a palavra. Por exemplo, quando Jesus disse: não há profeta, na verdade não há profeta com honra em sua terra, nós sabemos, gente, que há um paradoxo, porque Jesus foi para ali, gente, cheio do Espírito Santo. Como é que uma pessoa vai para um lugar cheio do Espírito Santo e dá errado? Ora, com Jonas deu errado. Jonas pensou que ia dar errado e não deu. Jonas chegou em Nínive, pregou, e quantas mil pessoas aceitaram a Deus? O Deus de Israel, o Deus Jesus Cristo, que já existia, sempre existiu, mas ainda não tinha vindo em verbo de carne. Quantas pessoas? Então Jesus foi para Nazaré, pregar nas sinagogas em Nazaré, do mesmo jeito, só que Jesus, a diferença é que Jonas não queria ir. E Jesus estava indo a todos os lugares pelo Espírito Santo. Quando ele disse: não há profeta com honra em sua terra, não é para ser isso não, gente. Vamos valorizar os profetas que estão à nossa volta, os irmãos que pregam. Não importa se ele é de fora, ou se ele veio de outro lugar, ou se ele é da congregação. Não importa, gente. O importante é a palavra do Senhor. Isso é que é importante. É importante a palavra do Senhor. E nós precisamos pedir a Deus entendimento sobre esta palavra. Viu? Ela não é tão fácil de ser interpretada. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, do autor dessa palavra, para nos ensinar. Porque há muitas palavras aqui, muitos pensamentos que nós precisamos, sim, do auxílio, da ajuda de Deus para nos dar entendimento. Viu? E há pessoas que condenam outras, que apregoam a verdade. Não querem ouvir a verdade, gente. Meus amados, quando Jesus chegou na porta do templo, que virou aquela mesa, pode uma pessoa virar uma mesa sem irar?
Pode? Pode, gente? Não, gente, não pode uma pessoa virar tudo, derrubar tudo que está em cima de uma mesa sem se irar. O próprio Deus diz: ireis, mas não pequeis. Porque o perigo é pecar, tá? Então, a mansidão de Jesus é verdadeira, tão quanto a mansidão de Moisés. Certo? É só uma ilustração, porque Moisés foi completamente homem, né? Completamente homem, tinha seu lado espiritual, mas Jesus foi completamente homem, completamente Deus. Não é, porque hoje ele não está mais em verbo de carne, mas ele continua vivo, certo? E a gente precisa ter entendimento. Como é que eu escuto alguém dizer que nós sempre existimos e eu vou dizer que é mentira? Se está na Bíblia: antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Está muito claro, gente. Está muito claro. Olha, quando os amigos de Jó chegaram para Jó, dizendo a Jó que ele estava blasfemando contra Deus, foi exatamente porque Jó era um servo de Deus tão fiel e ensinou para eles sobre essa tal mansidão falsa, certo? Essa tal mansidão falsa. E ali eles chegaram, viram Jó falando sobre Deus. Por acaso, o que eu fiz para merecer isso? E a mulher dele também blasfemando. Quer dizer, pense, coloque-se no lugar de Jó, coloque-se no lugar da esposa de Jó. Ele estava falando aquilo ali. Por que será que Deus colocou Jó à prova? Como será que Jó ensinava as pessoas que estavam à sua volta? Nós só sabemos que Deus colocou Jó à prova porque aquele anjo do mal chegou para Deus e disse que Jó só era um bom servo porque ele tinha de tudo. E queria ver se tirasse tudo dele, se ele continuaria sendo bom. Então, na verdade, foi uma prova mesmo, porque Jó era tão bom que ele não podia ver ninguém falar, como diz, rebelar, né? Ficar chateado, meu Deus, por que aconteceu isso, não sei o quê. Então Jó, por certo, ele repreendia as pessoas que estavam à sua volta, se chegassem a agir como ele estava agindo quando estava passando pela prova. É muito bom a gente se colocar no lugar do outro e pregar a verdade. Procurar entender a palavra e pregar a verdade. É isso que é nascer de novo. É ter entendimento sobre o reino de Deus. Quando Jesus saiu daquele templo que disse que os discípulos estavam mostrando a beleza do templo, que ele saiu chateado, gente. Jesus saiu chateado. Jesus só se tornou como uma ovelha muda quando ele foi para o matadouro diretamente, que ninguém morre fora do dia. Ele veio cumprir uma missão e quando terminou a missão dele, ele se entregou. Ele próprio se entregou. Porque se ele não quisesse se entregar, não havia Judas, não havia ninguém que fizesse ele se entregar. Certo? Porque ele é Deus. E quando chegou na hora, ele se tornou como uma ovelha muda e se entregou. Mas nos momentos os quais foi preciso ele dizer não, ele disse em duras palavras. É óbvio, certo? Atira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Que coisa linda o templo e tal, mas ele sabe o que ele passou dentro do templo, porque ele fazia curas no sábado. Ele trabalhava nos sábados. E aí ele está vendo assim, garanto que não ficará pedra sobre pedra. E não demorou nada para o cumprimento, né, do templo ser destruído.
Então a gente precisa muito pedir a Deus entendimento para a gente não acrescentar, mas também para a gente não tirar, tá? Ter cuidado, pedir entendimento a Deus, tá? Ao autor deste livro para a gente entender, certo? E que Deus abençoe a todos, tá? Aí fiquem aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno no seu coração, da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.